tem uns 12. Boa tarde, pessoal. Conseguem me ouvir? Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Deus, tá complicado esse slide aqui. Conseguem me ouvir também? Sim. Já A deu. gente pode esperar mais uns 3 minutinhos, né? Se mais alguém for entrar, né? Sim, sim. 6h05 a gente começa, então. Ok.
6h05. Podemos dar continuidade? Sim, vamos iniciar. Perguntei aqui no chat para as pessoas de onde elas são, né, se elas fazem parte de alguma instituição de ensino, né, para a gente interagir também. Sim, são todos da São Judas? Tem alunos também das outras instituições da Ânima, né, e também tem a possibilidade de haver público externo, né. Sim, bacana. Vamos lá, começar? A Marleide falou que ela é da UNA de BH, né? Então, assim, Eita, eu acredito que tenham bastante pessoas assim distintas, né? De instituições distintas. bastante diversidade. Isso. Bom, vamos lá? Podemos começar? E qualquer coisa, gente, vocês podem mandar dúvidas aqui no chat, né? A gente vai interagindo, pode ser um bate-papo também, a gente vai conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Vamos começar. Sim, fiquem à vontade para nos perguntar. Bom, vamos lá. Bom, eu sou Josias, eu sou consultor de projetos da São Judas Júnior. Atualmente, eu faço engenharia de produção. Vocês estão me ouvindo? Sim, tô te ouvindo, Josias, só que eu acho que sua câmera não tá ligada. Sim, vou dar start aqui. Consegue me ver? Sim. E essa partezinha aqui? Pronto. Bom, voltando. Eu sou Josias, eu tenho 20 anos, faço engenharia de produção na São Judas da Moca, aqui em São Paulo. E eu estou no 6º semestre do meu curso, entrei recentemente na São Judas Júnior. Faço parte da equipe de projetos, atuando como consultor de projetos. Oi, gente, eu sou a Júlia, né? Eu sou da São Judas também, Campus Moca. Eu faço engenharia química, eu estou no 4º semestre, né? E eu estou aqui também para auxiliar o Josias, né, nessa oficina, para qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente consiga interagir de uma melhor forma, né? Vocês podem abrir o microfone, vocês podem falar no chat, da forma que vocês se sentirem mais confortáveis, ok? Com certeza, qualquer dúvida, pessoal, estão em total liberdade para nos questionar. Bom, prosseguindo. Bom, o que é a São Judas Júnior? Nós, da São Judas Júnior, a gente enxergou a competitividade no mercado atual em relação à consultoria de engenharia e por isso nosso grupo de alunos criamos a São Judas Júnior, para poder oferecer uma melhor oportunidade para os nossos integrantes e também para o mercado de trabalho, para a gente oferecer melhorias contínuas para as empresas e coisas relacionadas a consultorias desse tipo. Esse aqui, pessoal, é o nosso escopo do evento de hoje. Primeiramente, vamos falar sobre o PMBOK. E a ideia central, como vocês podem ver, será que a gente deve optar pelo tradicional? Seria a melhor maneira de gerenciar um projeto? Logo após, vamos falar sobre o Scrum, que uma das principais características dele é ágil e flexível. Logo após, a gestão de tarefas do Kanban, como o acompanhamento das demais gestões de projetos. Logo após, vamos falar do PDCA, que ele é o ciclo de planejar, desenvolver, checar e agir. Também, logo após o DMAIC, que é definir, mensurar, analisar, melhorar, no inglês improve, e controlar. Alguma dúvida até o momento aqui? Por enquanto, não. Vamos prosseguir então, pessoal. Bom, o que é um projeto? Logo de cara, eu posso dizer para vocês que projeto é um empreendimento temporário que produz um produto ou um serviço com resultado único.
Porque vocês concordam que se não tiver um resultado único, significa então que eu já tenho, seja no mercado, seja no mundo, e que não existiria a necessidade de eu gastar fazendo um projeto inovando alguma coisa. Concordam? E eu esqueci de perguntar, mas vocês têm um conhecimento, um projeto, ciclo de vida? O que é que vocês me dizem? Se vocês tiverem alguma experiência assim com gestão de projetos, alguma Isso. coisa, vocês podem compartilhar com a gente também, né? A gente gostaria de saber até onde vocês sabem, ou se vocês não sabem, né? Para a gente entender as pessoas que a gente está aqui conversando. Isso, exatamente. Até um projeto acadêmico, tudo isso conta, né? Isso precisa de organização, é cronograma. A empresa que eu trabalho tem vários projetos, porém não é na área de engenharia civil. Na engenharia civil, bacana, William. Curti, bem bacana, engenharia civil. Bom, Tem os pessoas aqui demais. de outros cursos? Isso. Ou só da engenharia? Eu já não sei. Colocaram o link no grupo da sala, eu me interessei. Bacana. Você faz que curso, William? Eu faço engenharia civil. A empresa que eu trabalho é de telemarketing. Então, assim, tem bastante, principalmente com essa pandemia, teve muito projeto novo em relação a home office. Bacana, projeto, bem bacana. Ó, Chat. tem pessoas aqui de engenharia civil, desenvolvimento de sistemas e psicologia. Nossa, psicologia, que bacana. Muito interessante. Os demais nunca trabalharam com projetos, não sabem o que é. O que vocês me dizem? Ó, pessoas aqui de engenharia química, engenharia de controle e automação, pedagogia. Então, assim, é um público bem diversificado mesmo, né? Tanto de lugar assim, quanto curso. Bem bacana. Sim, bacana. Deixa eu falar para... Cachorro, ó, Pode jogou falar. pra lá no tapete. Como? Eu acho que a Emily tá com o microfone ligado, sem querer. Não sei. Assim. Bom, vamos lá. Como eu disse, projeto é um empreendimento temporário que produz algo único. Como eu falei, se você já tem, seja no mercado, seja em qualquer outra maneira de comprar ou trabalhar, então não teria necessidade de você fazer um também. Então eu posso dizer para vocês que projeto, pessoal, não é só, como o William citou, não é só um projeto de engenharia civil, um projeto estrutural, um projeto de um produto, por exemplo, ou um serviço. Um projeto é qualquer coisa, e eu, sinceramente, eu duvido que vocês nunca tenham atuado em projetos. Para vocês terem uma noção de como um projeto pode ser uma coisa simples, eu vou citar um exemplo simples. O projeto de pintar uma casa. Todo mundo sabe como pinta uma casa, ou pelo menos já pintou. Vocês concordam que um projeto de pintar a casa, ele tem um início e um fim definido, na maioria das vezes. O objetivo dele é claro e é viável, e ele é único. Ou seja, mesmo se a sua casa for branco e você for pintar de branco, da mesma forma é único. Ele apresenta progressos. Nesse exemplo de pintar uma casa, eu posso citar a questão da limão, que você geralmente passa 2 limões numa parede. E os recursos são delimitados, ou seja, eles não são finitos ou infinitos. Vocês concordam comigo com esse exemplo? Exatamente. Fora que também a gente tem que pensar nas outras pessoas que estão envolvidas. É um exemplo simples, mas dá para entender bem, né, o que acontece, qual que é a ideia, né? Tem pessoas envolvidas, tem custos envolvidos, né? Um planejamento, Isso. data. Então, assim, mesmo que seja dessa forma que a gente expôs o exemplo, eu acho que deu para entender a ideia, né?
Sim, sim. E vamos falando de ciclo de vida, vamos citar também outro exemplo. Vamos dizer que você é uma pessoa muito organizada e você vai organizar teu quarto. Vou citar esse exemplo. Você concorda comigo que você tem um momento para inicializar e geralmente, talvez você tenha um planejamento. Se o teu quarto for bem bagunçado, você vai ver um planejamento. Vai olhar, pô, posso começar arrumando as canetas, arrumando o videogame, o computador. Aí você executa. Eu vou começar pelo computador, pelas canetas, seja lá por qual você for. O acompanhamento e controle, nesse exemplo que eu estou citando para vocês, o que poderia ser? Manter o quarto organizado, digamos assim. E quando você terminar de organizar, é um encerramento. Vocês concordam comigo nesse exemplo? São exemplos simples, mas eu acho que dá para vocês pegar a ideia da coisa. Sei que vocês me dizem. Por enquanto, tudo certo, Josias. Vocês estão Ó, a entendendo? Tá Maria, bem? a Maria Eduarda, ela perguntou, projeto necessariamente envolve custo? Depende, porque assim, a gente, querendo ou não, indiretamente, a gente tem um custo para desenvolver um projeto, mesmo que seja um projeto acadêmico, né? A máquina que você tá, o seu notebook, a sua internet, tudo isso está envolvido nos seus custos indiretos, entendeu? Então, tudo que você vai fazer, projeto acadêmico, projeto de trabalho, principalmente um projeto, um grande projeto de uma empresa, envolve mais custos ainda. Então, assim, só para ter essa ideia. É que, claro, a gente tem custos diretos, né? A gente tem custos indiretos, custos variáveis, tudo aquilo que está envolvido num projeto, né? Então, mesmo dessa forma, porque, querendo ou não, quando a gente desenvolve um projeto acadêmico também, a gente acaba pensando, eu não vou ter custo aqui, né? Porque a gente acaba não comprando material, dependendo do que for, mas sim, a gente tem um custo, né? A nossa própria mão de obra, tudo que a gente está utilizando, o tempo que a gente está gastando, tudo isso tem envolvimento com essa parte de custo. Posso fazer um complemento, Julia? Sim. É a Rose. Maria, só complementando a sua pergunta, um projeto, ele se baseia na gestão de recursos. E esses recursos, eles podem ser de materiais, de tempo ou de pessoas. Então, se você estiver falando de um projeto acadêmico, por exemplo, você deve estar falando de tempo e pessoas, se você tem um grupo para realizar. Se você estiver falando de uma reforma dentro de um escritório, por exemplo, daí envolve outros tipos de recurso que daí seriam investimento. Então, acho que é mais ou menos isso. Faz sentido, Júlia? Exatamente, gostei bastante do que você falou, realmente. Eu concordo. Não existe, se for parar para pensar, é que assim, tem proporções diferentes, tem projetos que têm um custo muito elevado e tem projetos que têm custo baixo, né? Mas mesmo que a gente não veja, não pense nesses custos, eles estão presentes, né? Independente do que for. Sim, sim. Bom, vamos prosseguindo. Bom, aqui, pessoal, a gente vou apresentar para vocês a respeito do Project. É um software da Microsoft desenvolvido unicamente para você poder programar o seu projeto, planejar o seu projeto. Nesse exemplo que a gente está citando, você pode ver criar um sistema de controle físico, mas vamos trazer um pouquinho menos complexo, vamos falar da questão da pintura da casa, como eu citei. Vocês podem ver aqui, nesse processo aqui, nesse primeira caixinha aqui, você geralmente vai o título do projeto, por exemplo, no nosso caso seria pintar a casa, pintar o quarto. Nisso ele fica aqui em cima. E esse aqui é o escopo do nosso projeto. Aqui você vai colocar os dias. Geralmente, você, como vai pintar uma casa, você pode colocar 5 dias, digamos aqui, o tempo total. O início e o fim. Aqui eu vos apresento o gráfico de Gantt, que ele mostra
a gestão visual do tempo. Por exemplo, aqui nesse comecinho, você pode ver que ele começa na quarta, 23 de janeiro. Aqui, ele se estende até aqui, que eu não posso dizer para vocês com certeza. E vocês podem ver que nenhum das tarefas do escopo ultrapassa o tempo máximo do projeto. Pode passar? Pode, mas isso ocasiona atrasos. Tanto você pode começar uma tarefa adiantado, quanto você pode terminar uma atrasada. E dessa forma, aqui você coloca o título da tarefa maior e você vai escrevendo detalhadamente, ou menos detalhado, conforme você achar melhor. Mas o que as metodologias dizem, pelo menos aqui nesse exemplo retrata, é que você tem que detalhar, digamos, moderadamente, certo? Bom, dúvidas em relação ao MS Project? Falaram para que pode seguir, sim, tudo ok. Tudo bem, vamos para o próximo. Bom, gestão tradicional e gestão ágil. Júlia, você poderia? Sim, então, pensando nessa questão de projetos, né, o que a gente precisa? A gente precisa de algo para gerenciar esse projeto, né? A gente precisa de uma organização para ele ser bem sucedido. Então, assim, há muito tempo atrás, só existia metodologias clássicas, tradicionais para gerir um projeto, né? Você organiza, você tem a ideia, né? Independente se for um projeto muito extenso ou não, você tem que ter um escopo todo definido desse projeto, né? E assim ele é seguido. E assim, já pensando, né, em relação aos projetos atuais, as metodologias tradicionais, em comparação às metodologias ágeis, não significa que hoje em dia, né, a gente tem essas metodologias ágeis que as tradicionais devem ser descartadas. Por que não? Dependendo do projeto, a gestão tradicional, ela funciona, né, dependendo do que for. Mas, assim, o grande problema é que, assim, não existe projeto estável, não existe. Independente de qual for, sempre vai ter alguma instabilidade, algo assim imprevisível, sempre acontece, né? Então, assim, o problema da metodologia da gestão tradicional é que a gente tem uma entrega, a gente desenvolve todo o projeto e entrega para o cliente. Esse é um problema, porque imagina um projeto de grande tempo, né? Um projeto de 1 ano, 6 meses. Imagina você desenvolver esse projeto com uma equipe, entregar isso para o cliente, né? Com base em tudo que ele descreveu, e não foi bem assim. Não é bem assim, não é mais assim que eu quero. O cliente pode mudar de ideia, não quero mais assim. Não é assim que eu esperava. Imagina o gasto, né? O tempo gasto à toa, o custo, tem tanta coisa envolvida, né? Mas em relação à gestão ágil, o que acontece? O que eu tenho de destaque? Eu tenho entregas contínuas. É a melhor coisa a se fazer, porque imagina, de início, você não precisa ter um escopo bem definido, você não precisa ter um escopo bem detalhado, né? Você vai imaginando ali as entregas que você precisa fazer periodicamente, né? E o cliente vai te dando esse feedback. E com isso, você pode alinhar o seu projeto da melhor forma possível. Então, assim, tem essa questão também. Então, assim, dentro da gestão tradicional e gestão ágil, a gente tem algumas ferramentas, né, algumas formas de ser seguido, a gente tem esses conceitos, né, essas teorias. Então, o que é importante? Quando você vê um projeto, né, quando a gente pensa em custo, em tempo, em prazo, pessoas envolvidas, né, pensando agora em empresa, os stakeholders, né, quais são as partes interessadas nesse projeto? Aí a gente tem que pensar, qual metodologia que eu vou utilizar? Qual ferramenta? Né? Como é que eu vou organizar essa equipe?
né? Questão de como que eu vou gerenciar tudo isso? Então, isso é muito importante de ser levado em consideração, né? Pode avançar, Júlia? Sim, pode sim. Se alguém tiver dúvida sobre alguma metodologia assim específica, alguma coisa, vocês podem falar para a gente também. Em relação ao que a Júlia explicou, alguma dúvida? Sim, eu tenho. Então, assim, para deixar claro, gestão tradicional ela é um pouco mais engessada e os modelos ágeis têm uma maior interação e com mudanças a todo momento, seria isso? Exatamente isso, Natália. Então, porque assim, na gestão tradicional, esse é o problema. A gente não pode ter muitas variáveis, não tem como. Isso já prejudica todo o projeto. Porque você imagina, você perder todo um tempo desenvolvendo todo o escopo do projeto para acontecerem imprevistos. E acontece, isso é normal. Então, assim, a metodologia ágil, a gestão ágil, ela surgiu para suprir essas carências, essas necessidades da gestão tradicional, porque foram percebendo esse problema, né? A falta de efetividade nos projetos, né? Por conta dessas variáveis que vão ocorrendo. Então, assim, como a gestão tradicional segue esse modelo de cascata, né? É toda a entrega de uma vez, é tudo de uma vez. Então, assim, é uma das principais desvantagens, né? Bom, aqui, como a gente pode ver na questão da comparação, é bem isso que a Júlia acabou de falar. O planejamento, como a entrega é final, deixa eu mostrar aqui. Como a entrega é única e final, ele exige um planejamento extremamente detalhado. Ou seja, imagine que você vai fazer um pedido para alguém, mas essa pessoa só vai te entregar o pedido pronto e no fim, é como se fosse pedir uma pizza, vamos dizer assim. Você pega uma pizza de calabresa, mas você não quer cebola, você não quer isso, você não quer aquilo. A pizza vai chegar na tua casa pronta. Você não tem isso, o cara não vai pegar o celular, vai fazer, por exemplo, uma live, né? Fazendo a pizza, e você vai acompanhando aquilo. Não. É exatamente isso. Você vai detalhar o que você quer e ele vai te entregar no final. Já a gestão ágil, não. Você planeja o mínimo necessário. Como exemplo, vou dar um exemplo novamente de arrumar um quarto. Se você fosse fazer a gestão tradicional, você detalharia, por exemplo, arrumar a cama, arrumar os sapatos. Na gestão ágil, não. Você simplesmente poderia colocar, por exemplo, arrumar o quarto e o que você iria fazer. Só arrumar o que você ia bem por cima. Vocês entenderam essa questão? Sim, tudo certo. E, prosseguindo então, a questão do escopo do projeto, essa questão aqui, é bem isso que a gente está falando. Ele é definido na fase inicial, de forma antecipada. Realmente é a questão da pizza. O escopo é os detalhes, o processo, digamos assim. E você definiria no começo. Vamos novamente voltar na questão da pizza. Você vai pedir uma pizza, vamos supor, de calabresa. Ah, não quero cebola, não quero azeitona. Você tem que definir antes. E o escopo do projeto é definido na questão ágil, voltando aqui, é definida conforme o projeto vai andando. Vamos supor na questão da pizza que o pizzaiolo está fazendo a pizza, do nada você liga e pode falar, eu quero uma azeitona. E ele simplesmente vai colocar uma azeitona. Mais ou menos isso. Dá para entender essa analogia, pessoal? Sim, estão perguntando aqui no chat também se a gente pode disponibilizar os slides, né? Aí eu falei que sim, que a gente pode sim compartilhar, né? Sim. Vamos continuando aqui. Essa questão de entregas constantes, eu acredito que meio que eu já desmistifiquei para vocês agora, né? Com essa questão da pista, de ligar e tal. Mas você dá um exemplo para ficar meio fixado, digamos assim. Imagine, vamos supor que você peça uma pizza, geralmente demora 40 minutos para fazer.
Vamos supor que ela faça 2 pedaços a cada 10 minutos. Imagine que a cada 2 minutos viesse uma pessoa entregar uma pizza na sua casa, para você provar e avaliar se você realmente iria querer aquilo. Seria mais ou menos essa analogia. Acho que deu para entender. Esse baixo contato com stakeholders, pessoal, só explicando, stakeholders são partes interessadas no teu projeto. Eu posso dizer também em exemplos mais atuais, por exemplo, exemplos que você pode ver, por exemplo, um patrocínio. Um patrocínio poderia sim ser considerado um stakeholder. Por exemplo, vamos supor que a Nike patrocina um jogador de futebol. Ele é interessado na habilidade do cara, no marketing que ele traz, coisas assim. E como a gestão tradicional tem um baixo contato, é aquilo na questão da pizza. Você pede e espera vir. Já aqui não. O alto contato com o stakeholder significa mais ou menos essa analogia da pizza. Imagina que a cada 10 minutos viesse uma pessoa entregar para você, tá ficando assim a pizza, você vai querer assim mesmo? Você vai querer modificar alguma coisa? Por exemplo também, aqui, o líder tem total controle do projeto. Por exemplo, nessa questão aqui, se o líder quiser alterar alguma coisa, ele pode alterar. Se ele quiser cancelar o projeto ou pausar, ele pode. Eu acredito que eu possa comparar em questão, como tem uma ordem civil, eu posso comparar com a questão de um mestre de obras. Se ele chegar na obra e falar, eu quero que essa obra pare, eu acredito que ele possa parar a obra. Segundo o que eu sei, ele tem essa autoridade. E não, no caso da gestão ágil, o líder tem um papel de orientador, motivador e facilitador. Por exemplo, se você tivesse alguma dúvida, você chegava para o líder, ele iria te orientar de uma boa forma. Se você tivesse com algum problema, assim, iria engajar você e iria abrir as portas para você. A ideia é justamente essa. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, pode prosseguir. Qualquer coisa, eu te interrompo e falo se tiver alguma dúvida no chat, ok? Sim. Pessoal, qualquer dúvida, vocês têm total liberdade para me perguntar. A gente está aqui para ajudar vocês. Certo? Vamos falar do último tópico, a questão de não suscetível a mudanças. Está com o termo aqui na frente, mas a questão de não ser suscetível a mudanças. Vamos supor, eu vou fazer outra analogia, pessoal, me desculpe, mas eu acho que é uma questão mais fácil de entender. Qualquer coisa vocês me interrompam que eu vou procurar uma maneira melhor de explicar. Vamos supor que esse não suscetível seja como uma coluna. Vamos supor que a ideia de você, o pedido, seja como se fosse você... Para quem não sabe também, o processo de fazer uma viga, uma coluna, é você cavar um buraco, colocar o ferro, você faz vamos supor, uma proteção em volta, para o concreto não cair, e enche de concreto. Vamos supor que o buraco seja o pedido. O ferro seja o escopo. E o concreto seja a execução. E a finalização é quando o pilar está pronto. Quando está pronto, já era. Depois que você passa o concreto, você não pode decidir que a viga vai para a direita ou a viga vai para a esquerda. Ou de repente falar, não quero essa viga aqui, eu quero ela mais para a direita, mais para a esquerda. Depois que você executou, que está pronto, não tem mais o que fazer. E já a gestão ágil, não. Vamos compará-la com o cinto. Se você aperta demais o cinto, você fala, eu quero menos. Você consegue folgar, consegue até mesmo tirar. Então, vamos dizer que em questão de flexibilidade, ele possa ser comparado com isso. Por conta que, meio que, a pessoa que está em cima consegue mandar. No caso, o stakeholder, ele consegue gerir o projeto dele. Tudo certo aqui, pessoal? Sim, tudo certo. Vamos prosseguir, então. Vamos falar a primeira metodologia do nosso escopo, o PMBOK.
Pessoal, o PMBOK, ele também, eu posso dizer para vocês que ele é o modelo de projeto tradicional. O PMBOK em si, ele é uma espécie de enciclopédia sobre o gerenciamento de projetos. Ou seja, como se eu não me engano, a Rose falou, tem a parte de gestão de tempo, gestão de pessoas, gestão de custos. Tudo isso você encontra no PMBOK. Nele também estão as melhores práticas de gestão de projetos. E também qualquer outra metodologia que a gente vai citar aqui mais para frente, com exceção de uma, pode se encaixar dentro dela. Que ela, digamos, posso dizer que ela é vou dizer o pai. Ela é o pai das outras metodologias, porque tudo se encaixa nele. Se conseguem me entender. E como a gente citou na questão de o que é um projeto, o PMBOK descreve os ciclos de vida ele descreve os ciclos de vida de um projeto de uma forma completa, do início ao fim, desde a ideia até a saturação, maturidade, coisas assim. E como ele possui várias áreas de gestão, ele garante uma gestão eficaz e estratégica. Isso, estratégica. Como ele é eficaz e estratégica, você monta uma estratégia até ele ficar bom e, digamos, à prova de falhas, até que ele possa ser considerado eficaz. Tudo bem até aqui? Sim, eu queria ressaltar um ponto de que, assim, o PMBOK é até incorreto a gente dizer que ele é uma metodologia, né? Assim, ele não seria diretamente uma metodologia. É como se ele fosse um guia mesmo, com as melhores práticas de gerenciamento de projetos, para a gente ter como base, né? O que a gente tem? Gerenciamento de custo, gerenciamento de aquisições, são as vertentes, né, que a gente tem no PMBOK. E por que ele não é uma metodologia? Porque ele não tem esses formatos prontos, assim, ele não tem modelos para a gente seguir, ele não tem, assim, ferramentas prontas para a gente poder utilizar, né, no desenvolvimento de um projeto, né? São, assim, melhores práticas, o que a gente pode fazer, né, para poder tocar um determinado projeto, o que é interessante. Tanto que o PMBOK, ele foi desenvolvido pelo PMI, que ele é um instituto assim, mais conhecido no mundo de gerenciamento de projetos. Então, assim, todas as metodologias que existem, né, a maioria, no caso, elas estão envolvidas também, né, com um PMBOK. Sempre quando a gente vai pensar num projeto, num documento padrão de desenvolvimento de projeto, o que é mais seguido nas empresas? Olha, vamos dar uma olhada no PMBOK, vamos olhar essa enciclopédia. É um livro mesmo, né, de consulta, para a gente poder ver o que é mais interessante e para alcançar bons resultados, né, num projeto. Sim, sim. E aqui a gente pode ver que fala da gerenciamento, da gestão de tudo que ele aborda. Como vocês podem ver, eles são 10. E neles estão as aquisições do projeto, a qualidade do projeto, a gestão de riscos do projeto, para você avaliar se esse projeto vale a pena, se você, por exemplo, tem projetos que você corre muito mais risco de perder dinheiro, risco de perder até mesmo tempo, e você tem que avaliar isso. Geralmente você tem, nas grandes empresas, você tem uma equipe de projeto voltado só para gerir riscos. Esse quarto, que é o gerenciamento do escopo do projeto, os custos do projeto, que é bem interessante também. Você não pode ser nem um preço nem elevado e nem tão baixo. Você tem que estar moderadamente dentro dessa média. O sexto, que é a integração do projeto, as comunicações do projeto, que é muito importante para você conseguir chegar ao fim do seu projeto, porque se você não gerir o seu projeto de maneira correta, se você não conversar com a sua equipe, conversar mesmo com o stakeholder, você pode declarar a falência do seu projeto. Gerir o gerenciamento de recursos humanos não é só aquela pessoa do RH que a gente chama, que fica no escritório e tal. Essa questão dos recursos humanos do projeto é em questão também da mão de obra. Vamos supor um projeto de construção.
qual equipe você designaria para fazer tal coisa? Ou até mesmo aonde você se designaria para fazer tal atividade dentro do campo? O nono, gerenciamento do tempo do projeto, e o gerenciamento das partes interessadas, ou também chamado os stakeholders. Pessoal, tudo bem até aqui? Sim, o Eugênio ele comentou aqui no chat que, em relação ao PMBOK, né, que ele é mutável de acordo com as definições dos membros do Instituto. Né? Então, é interessante. Sim, é verdade. Sim, sim. Podemos prosseguir? Bom, vamos falar de Scrum agora. Bom, o pessoal que está nos acompanhando tem algum conhecimento de Scrum? Já trabalhou com Scrum, já leu sobre Scrum, acompanhou uma das redes sociais, até mesmo as nossas. Vocês têm uma noção sobre o que é o Scrum? Estão falando que não. Não tem problema não, a gente desmistifica isso para vocês então. Bom, vamos lá. O Scrum, pessoal, ele é um termo que deriva da palavra scrummage, que tem origem no rugby. Rugby, para quem não sabe, é o famoso futebol americano que muitas pessoas chamam aqui no Brasil. Esse termo scrummage no futebol, ele significa o reinício do jogo. Ou seja, aqui no Brasil, vamos supor que o futebol brasileiro, o que dá o reinício no jogo é o apito do juiz. Lá não. Lá toda vez que você marca um ponto, você volta para o meio do campo. Aqui no Brasil pode ser a mesma coisa quando faz o gol, certo? Nisso, tem essa questão. E o Scrum, ele faz essa analogia porque tudo... Peraí, só voltando. Que Scrum, pessoal, também é chamado de Agile. Se eu não me engano, a pronúncia é Agile. Ou seja, a gestão ágil de projetos. Então, como tem aquelas entregas todas semanais, essas coisas, tem essa questão de reiniciar. Ou seja, começa numa reunião. Se você recebe uma proposta de projeto, você vai pegar um projeto, começa numa reunião. A questão de reiniciar é justamente essa. Você voltar a reunir a sua equipe para saber o andamento do projeto. E nisso, é basicamente isso. Você checar sempre o andamento do projeto e junto com a sua equipe, ou seja ela pequena, grande, ou a equipe que está trabalhando diretamente no projeto ou indiretamente no projeto. Também, pessoal, para lembrar, o foco do Scrum é sempre o cliente e sempre satisfazer o cliente ao máximo. E oferecer sempre as entregas, o feedback constante de como o produto está sendo ou também do serviço solicitado. No caso, como a gente pode dizer, sempre tem casos e casos. Imagina no exemplo da pizza. Vocês pelo menos eu não ia preferir uma pessoa de 10 minutos batendo na minha porta mostrando uma ou duas fatias de pizza para mim. Pô, quero a fatia inteira, quero a pizza inteira, né? Então, são casos e casos. Se você quiser aplicar o Scrum, você deveria ter algo mais, digamos, complexo, algo maior para você meio que ir moldando. Ou se você não tem uma ideia concreta do que você vai ter no final, você adota essa metodologia com algumas empresas que trabalham e vai moldando ao longo do tempo. Tudo certo até aqui? Sim. Próximo slide. Bom, pessoal, essa é uma representação bem, digamos, clássica do que eu acabei de citar. O Product Backlog, vamos dizer que seja o pedido seja o cliente e o pedido dele. Isso, ele passa a ser Sprint Backlog. E Sprint, vamos nomear aqui como o processo até a conclusão do produto.
Nisso, tem as reuniões diárias, que geralmente é uma vez na semana, e o projeto em si dura de 2 a 4 semanas. Geralmente pode se estender até mais. Eu só não posso dizer com tanta certeza a respeito dessa extensão, mas eu acredito que isso possa se estender até mais. Tudo certo aqui? Esse exemplo? Sim, queria também falar uma coisa, é que, por exemplo, dentro do Scrum, né, tem muitas coisas que a gente pode estudar e analisar. Se vocês tiverem interesse, né, em pesquisar sobre isso, é que a gente, por exemplo, nessa questão do o escopo, entre aspas, né, eu teria o Product Backlog. É isso que eu tenho. Né? No caso do líder, o líder ele é chamado de Scrum Master, né? Ele dissemina as tarefas para as pessoas das equipes, né? Ele que determina. Mas no caso, quando a gente pensa em Scrum Master e tudo mais, é claro que, querendo ou não, existe uma hierarquia. Só que nesse caso, num projeto, todas as alterações que podem ser feitas, tudo que for acontecendo, todo mundo pode conversar e sugerir alguma mudança, né? E é assim que é feito. E principalmente nessa questão da reunião diária, é uma reunião que ela deve ocorrer em 15 minutos, mais ou menos, as pessoas fazem essa reunião em pé, né, para poderem conversar o que eu fiz do projeto, quais que foram meus resultados, o que eu espero, o que pode acontecer para isso dar errado, para essa tarefa que eu estou fazendo dar errado. O Scrum Master, ele tem que direcionar isso, né, ele tem que entender, é uma parte também motivacional, né, também você poder direcionar a pessoa a executar a tarefa da melhor forma possível, essa tarefa que está dentro de um sprint, né? Esse sprint é um fragmento daquele projeto para a gente executar naquele período de tempo, né? De 1 semana, 2 semanas, e a gente fazer essa entrega, né? Foi bem sucedido? Ok. A gente pode mostrar para o cliente? Vamos mostrar para o cliente. E dependendo do feedback, a gente vai direcionando para os outros sprints. Entenderam? Sim, sim. Bacana, Júlia. Complementar. Podemos prosseguir? Dúvidas, pessoal? Sim, acho que está tudo certo. A gente tem mais uns menos de 10 minutos para finalizar todo o conteúdo, que também a gente tem que passar tem o QR Code, né, para as pessoas preencherem. Sim, sim. Vamos lá. A parte do Kanban, pessoal, ele seria mais como uma gestão visual no caso da gestão de projetos. Nesse caso aqui, vocês podem ver que são 4, digamos, etapas. A fazer, fazendo, aprovação e feito. Vamos dizer, fazer o que ainda vai começar. Fazendo é o andamento do processo, como a própria palavra diz. Aprovação, vamos dizer que ele está pronto, mas ainda pode retornar ao fazendo, certo? Aqui temos alguns exemplos, como mensurar resultados, configurar a campanha do canal, fazer briefing das artes, definir período, definir orçamento, coisas assim. Certo? Tá aqui, pessoal? Sim, e realmente o Kanban, ele é uma forma, assim, bem visual da gente poder visualizar, né? Ele foi criado a partir do sistema Toyota de produção, né? A questão também da gente fazer aquele termo just in time, da gente fazer as coisas na hora certa, o que precisa, o que é necessário, né? E é muito interessante porque a gente consegue visualizar. E normalmente esses painéis, eles são esses quadradinhos aqui, eles são colados com post-it mesmo, para você poder tirar o que você tende a fazer, para você colocar na coluna de fazendo, e ir modificando até a última coluna do feito. Isso, é bem prático mesmo. Dúvidas, pessoal? Acho que por enquanto tá ok, pode prosseguir. Vamos lá. Bom, vamos falar do ciclo PDCA. Bom, alguém já ouviu falar desse ciclo, galera da engenharia, seja em outras áreas também?
A Natália falou que sim, que conhece. Mais alguém conhece? Podem interagir com a gente, pessoal. A Roselaine, ela falou que primórdios da administração, né? Bem isso. Bom, vamos lá. Pessoal, o PDCA é um método de gerenciamento de projetos, mas o foco dele está na melhoria contínua. Como vocês podem ver até mesmo nessa imagem ilustrativa, ele é um ciclo, ele não mostra onde ele começa, tampouco onde termina, certo? E o foco dele, como eu comecei, é na melhoria contínua de processos e produtos, em melhoria de cursos, melhoria de processos, coisas do tipo. Mas, nas empresas, ele é bastante utilizado na solução de problemas. Por exemplo, surge um problema, você pode sim utilizar ele para resolver o problema, seja qual for ele, certo? As fases dele, que são 4, são planejar, desenvolver ou executar, checar ou avaliar e agir. Ou, como eu gosto de chamar às vezes, corrigir por conta do check, que a gente vai explicar logo à frente. Bom, em questão de planejamento do PDCA, vocês podem pegar como base esses 8 slides, esses 8 títulos, podemos dizer assim. Pessoal, eu vou dar um exemplo bem rústico. Se você furar um pneu do teu carro, você está andando no seu carro, tal, seu pneu fura. Poxa, o pneu furou. Você encosta, desce. Qual é o primeiro passo que você vai fazer? Identificar esse problema. Qual pneu você furou e por que furou? Logo, você vai ver a análise do fenômeno, ou seja, o porquê furou. Vamos supor que normalmente, que você vê por aí, um dejeto, um prego, um parafuso, cravou no seu pneu e furou ele. Beleza, análise do processo. O que você entende que ocasionou esse problema? Nesse caso, nesse exemplo, o excesso de dejetos na pista. Ou seja, geralmente, se você for falar de um âmbito organizacional, geralmente não está voltado para si o problema, mas se tiver, é o mesmo processo. Logo após você analisar como e o que ocasionou esse problema, você desenvolve o plano de ação. O plano de ação, o que seria? Vamos chamar ele de plano de correção, por hora. Porque você vai montar uma estratégia, fazer um planejamento sobre como eu vou resolver aquele problema. Falando sobre o pneu, vamos falar que o teu plano de ação é o seguinte: você vai no porta-mala, vai pegar o step e o macaco vai levar o carro e trocar o pneu. Esse é o teu plano de ação. Pensando nisso, você vem para a execução do plano de ação, que é exatamente isso que eu acabei de dizer. Nisso, você vai verificar os resultados. Nessa verificação dos resultados, pode-se dizer que seria o quê? No nosso exemplo que a gente está falando. Seria você checar se o step está cheio, se não também por sorte, ou por um azar, digamos assim, não está furado também, ou não está murcho. Nisso, você parte para a padronização. A padronização, pessoal, significa você corrigir os erros que você deixou passar. Opa! Tem gente com o microfone ligado. Bom, prosseguindo, terminando a padronização, você Josias, parte... Sim, essa padronização não é também o registro, documentação? Só uma dúvida. geralmente a padronização, a documentação já fica no início, porque você já relata antes de chegar ao plano de execução. Você faz um documento relatando o que aconteceu. E você já descreve o seu plano de ação e fica documentado lá.
E a conclusão, você só, no final do documento, você retrata se isso realmente funcionou. Mais pra frente tem um exemplo que a gente pode, que eu vou mostrar para vocês terem noção. Tá bom, obrigada. Nada. E, por fim, a conclusão. Pessoal, dúvidas até aqui? Tá tudo ok. Daqui a pouco a gente já vai finalizar, né? Mais 3 minutinhos. Não sei como tá o tempo de vocês, né? Mas a gente vai tentar cumprir o horário. Sim, tá. Bom, vamos lá. Falando das ferramentas. Quando a gente fala de um âmbito organizacional, pessoal, geralmente você precisa de ferramentas para quantificar, para mensurar e quantificar o teu problema. Vamos falar um problema de âmbito organizacional, por exemplo. A máquina da tua firma quebrou. O que tu faz? Primeiramente, você vai saber o porquê que ela quebrou. Vai identificar o problema. No caso, você pode usar o diagrama de Ishikawa, ou também conhecido como diagrama espinha de peixe. Para quem não sabe como ele funciona, você coloca o problema nessa primeira caixinha, e aqui você vai colocando os demais tópicos. Como, por exemplo, se tratando desse exemplo, vamos se perguntar se foi o meio ambiente que ocasionou falhas, se foi recursos humanos, ou seja, falha humana, se foi excesso de produção, e coisas assim. Você pode sim preencher as 6 lacunas, como também usar só 4, por exemplo, até isso, 4, geralmente você vê 2 em cima e 2 embaixo. Seguindo para a próxima etapa, que seria você analisar o que aconteceu, você vai ver aqui, nessa questão do histograma. Por exemplo, vamos supor que as vendas da sua empresa caiu. Aí você quer saber, mas por que as minhas vendas caíram? Você puxa o histograma. Você, como exemplo, consultor, você tem essa permissão de pedir um histograma, um gráfico das vendas da empresa para poder analisar e assim achar uma solução. Também o gráfico de Pareto. E, prosseguindo, a última etapa, que é quando você analisa o processo para saber como é que ele chegou, você pode começar pelo fluxograma, que eu acredito que todo mundo saiba o que é um fluxograma. Como a imagem cita aqui, é um fluxo. Você desenha algo e vai montando os fluxos. Seguindo assim, você pode achar o que causou. Por exemplo, se for uma quebra de máquina, você pode ver, você faz umas bem detalhadas que você consegue chegar no erro. Se for excesso de produção, vai estar marcando aqui o tanto de insumo que entrou na máquina e quanto ela saiu. Coisa assim. E também os 5 porquês, que é o famoso 5W e 2H. Os 5 hows e os 5Y e os 2 how. Certo? E além disso, tem mais ferramentas, pessoal. Eu selecionei só algumas para questão de conhecimento. Certo até aqui? Sim, tudo certo. Prosseguindo então. Pessoal, dúvidas? Eu enviei a apresentação também para eles. Perfeito. Vamos prosseguir então. Bom, esse é o último tópico, então vamos tentar acelerar um pouquinho. Já passou um pouquinho do horário. Vamos lá. O ciclo de make, pessoal, ele basicamente é analisar bem o problema. Enquanto o PDCA está só por cima, só vendo algo mais por cima, o DMake ele foca em quantificar, em saber, em questão de dados. Ou seja, ele tem 5 processos, né? Definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Por cima, ele é uma metodologia, assim como o PDCA, que é voltada para a resolução de problemas organizacionais e coisas assim. Como ele visa bastante essa questão de dados, ele é uma metodologia que vai evitar você ter o achismo. Na questão de vendas passada, como eu acabei de citar, para quando você se ter esse problema,
o pessoal fala, o pessoal do marketing não está trabalhando direito. Eu acho que está caro. Ou eu acho que o pessoal do telemarketing, por exemplo, não está vendendo bem. Coisas do tipo. O DMAIC, ele visa você quantificar e trabalhar com dados, não com achismo. Bom, vamos lá, prosseguindo aqui. E como eu acabei de citar, ele tem esses 5 pedaços. Ele identifica, quantifica o problema, identifica a causa, verifica e implementa a solução e tem a manutenção da solução. Pessoal, falando dessa questão do exemplo que eu citei, vamos dizer nessa questão de vendas. Qual é o nosso problema? Minhas vendas estão baixas. Vamos quantificar o nosso problema. Tá. Vamos supor que em outubro minhas vendas foram de 60%, mas em novembro as minhas vendas foram de 60%, vamos dizer que caiu para 30%, por exemplo, uma queda rústica. Aqui a gente vai identificar a causa, ou seja, a gente vai dar uma de Sherlock Holmes, por assim dizer, e vamos até o fim para saber aonde está o problema. Nisso, você vai, igual você tem um pouquinho mais atrás, você como consultor ou como atuante nessa área, você pode sim recolher os dados para fazer um histograma. Nisso que você identificou a causa, você identificou que a tua equipe, a equipe de telemarketing está desmotivada, vamos supor. Nisso, qual seria a solução? Vamos supor, você vai chegar e vai conversar com o pessoal, perguntar e tal. E nisso, você vai implementar a solução. Vamos dar uma solução bem boba aqui. Vamos supor que o ambiente de trabalho deles... Boba não, né? Cada um. Vamos dizer que o ambiente de trabalho deles é desconfortável. Vamos supor que é gente demais para espaço de menos. E não tem circulação de ar e coisas assim. Vamos dizer que a solução para esse problema seja um ar-condicionado. Vamos supor assim, 2 ar-condicionados. Você implementa a solução e depois só faz a manutenção da solução, ou seja, você mantém os níveis subindo, ou seja, você evita, faz uma solução para aquilo não voltar a acontecer novamente. Pessoal, certo até aqui? Sim, Josias, só para te avisar um pouquinho, a gente passou um pouco do tempo. Já enviei o formulário de presença para as pessoas no chat, tá bom? Sim, sim. A gente pula a questão dos exemplos, então. Como você enviou os dados, a gente pode pular esses exemplos, né? Que eles acompanham. O que você acha? Sim, vamos sim. E no final eu vou fazer uma pergunta para as pessoas, para a gente ver se a gente consegue direcionar mais alguma oficina, né? Dependendo do interesse. Sim, sim. Bom, pessoal, por fim, para a gente meio que finalizar, o comparativo. Enquanto o PDCA, você está só, digamos, planejando de maneira brusca, o DMAIC, ele está definindo qual é o meu problema, ele está mensurando qual é o meu problema, e está analisando o que fazer. Então, vamos dizer que ele é mais subdividido do que o PDCA. Enquanto o PDCA é voltado para problemas tipo, com menos dados, menos exatas, o DMAIC ele é voltado não só, mas mais focado na questão de dados. Em você quantificar na questão de vendas, por exemplo, a questão da porcentagem, ter essa questão. Por exemplo, o PDCA ele é bastante usado no Lean Manufacturing. E no DMAIC, ele é utilizado, digamos, na metodologia principal no Lean Six Sigma. Porque o Lean Six Sigma trabalha na solução e melhoria de problemas. Não só solução e melhoria, mas também você manter aquela melhoria. Pessoal, dúvidas até aqui? Então, Eugênio, Eugênio que mandou a sugestão aqui no chat sobre a gente perguntar da metodologia que eles mais gostaram para a gente poder trazer alguma oficina específica. Eu queria saber de vocês, qual a metodologia que vocês mais se interessam, mais se interessaram que a gente mostrou aqui nessa oficina,
porque futuramente a gente pode trazer uma só falando dessa. Porque, por exemplo, o Scrum, a gente pode trazer uma oficina só para falar do Scrum, entenderam? Bom, esse estudo de caso segue no slide que a Júlia mandou, então vamos pular ele em questão do horário, pessoal. E, vocês podem Júlia, ler você esse vai falar? estudo. Vocês podem ler esse estudo de caso que está bem descritivo, né? Para vocês entenderem, a partir do que o Josias já explicou, sobre a prática, né? Do que é o DMAIC e o que é o PDCA. Né? Aí vocês escrevam aqui no chat o que vocês acharam mais interessante. Olha, achei interessante o DMAIC. Olha, o Scrum é legal. O PMBOK, eu queria entender mais sobre esse guia, o que é esse guia. Aí a gente pode trazer uma oficina, né, mais específica. Pode concluir, sim. Josias. Então, pessoal, em relação à conclusão, eu peguei essas duas frases, não sei se vocês conhecem, já vi em alguma rede social, mas assim, o Albert Einstein, ele citou uma vez que se ele tivesse que resolver um problema na vida dele, e esse problema resolvesse, e a vida dele dependesse dessa situação, ele passaria 55 minutos das 1 hora para resolver. E essa do Abraham Lincoln, ele cita que se ele tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, ele usaria os meus 45 minutos afiando meu machado. O que isso representa? Planejamento, pessoal. E a gente viu nesse nosso estudo dessa oficina, planejamento, no que se tratar de projetos, o planejamento é o principal. Se você não planeja bem, você não desenvolve bem. Eu vi, por exemplo, na aula de faculdade, o professor me disse que se você não planeja bem, você não faz bem. É tanto que por isso que muitas vezes o Brasil falha nesses sentidos. Ele planeja muito rápido, quer desenvolver mais rápido ainda, nisso ele falha, por conta de questão de planejamento. Certo aqui, pessoal? Sim, tudo certo. Bom, pessoal, aqui está nosso QR Code, para vocês darem um feedback para nós. No final do feedback que vocês derem, esse QR Code, vai ter uma aba para vocês sugerirem mais outras oficinas, outros assuntos. Você pode ficar à vontade para escrever mais de um assunto, porque em questão desses assuntos, vocês podem contar comigo que eu voltaria mais vezes para ajudar vocês nisso. Eu, em nome da São Judas Júnior, agradeço a vocês pela participação e espero encontrar vocês mais vezes aqui. Sim, gente, espero que vocês tenham gostado dessa oficina, né? Futuramente a gente pode trazer mais oficinas específicas. Eu vi aqui que a Natália escreveu no chat algumas sugestões, a gente pode pensar também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante, tenham aproveitado nesses conceitos assim iniciais sobre isso, né? Porque para uma oficina de 1 hora acaba sendo algo mais raso, mas é pelo menos para dar o start na cabeça de vocês e entenderem do que se trata, né? Existe, né? Funciona. Então, bem interessante. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada. Sim, muito obrigado, pessoal. Agradeço a todos pela participação e pelo nosso diálogo aqui, certo? Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, viu? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa aula a todos. Boa noite.